Nesse último vídeo, eu vou falar da escola, da minha alfabetização e como isso impactou o modo que eu me relacionava com o mundo e com conceitos através das teorias de Vygotsky. Então, o funcionamento psicológico para ele não é nem inato e nem um pacote recebido pelo meio. E existem 4 planos genéticos que caracterizam esse funcionamento. A filogênese, que é a história da espécie humana, os limites e as possibilidades biológicas, a plasticidade cerebral que aquela pessoa carrega, enfim, a sua biologia. A ontogênese, que é a história do indivíduo, o percurso da sua vida e do seu desenvolvimento. A sociogênese, que tem a ver com a história da cultura e como ela define o funcionamento psicológico das pessoas e quais são as possibilidades delas. Então, por exemplo, o conceito cultural de adolescência, de infância, tudo isso tem a ver com a sociogênese. E a microgênese, que é a história de cada fenômeno psicológico em si. Então, por exemplo, como a pessoa aprendeu a escrever, ou a pegar no lápis, ou amarrar os sapatos. E isso tudo nesse plano é muito importante porque tem a ver com a construção da singularidade de cada pessoa. Então, a relação do ser humano com o mundo ela é totalmente mediada. E essa mediação ela pode acontecer através de instrumentos, como, por exemplo, o próprio lápis, ferramentas, instrumentos de cozinha, garfo, faca, enfim. E também signos, que são mediadores semióticos ou simbólicos, como, por exemplo, a linguagem. E esses signos, eles são construídos culturalmente. E por isso que a estrutura da atividade mental, ela é muito socialmente estruturada, muito socio-histórica mesmo, né? E falando da questão da representação semiótica, a língua, ela é o principal instrumento dessa representação. E essa linguagem, ela pode ter 2 funções, que é a questão da comunicação, que até animais fazem, né? Você tentar comunicar algo a outra pessoa, tentar expressar alguma coisa. E também a função do pensamento generalizante. Ela vai se encaixar no pensamento e aí vai começar a nomear as coisas. E esse ato de classificação e generalização, ele vai possibilitar a abstração. Então, a linguagem ela é essencial para a aquisição de conhecimentos e novas formas de perceber a realidade. Inclusive, é muito importante também ter em vista a estrutura semântica das palavras, porque isso vai transformar a forma que a pessoa se relaciona e reflete sobre os objetos. Então, a linguagem, ela radicalmente transforma a atividade mental e o processo intelectual. E Vygotsky, ele vai falar de diferentes tipos de pensamento, que vai desde os estados pré-conceituais até o pensamento categorial ou o pensamento abstrato, que tem a capacidade de abstrair e generalizar com base em atributos essenciais. E a relação pensamento-linguagem, ela não nasce pronta. Inicialmente, há a linguagem com função comunicativa e a linguagem prática. E essas 2 funções, elas estão separadas. E aí, há uma atuação no contexto, mas não existe um componente simbólico dentro disso. E aí, com o tempo, há um processo que faz elas se unirem. E aí vão resultar na inteligência abstrata e simbólica. E esse processo é uma apropriação da linguagem. E ele vai se dar de fora para dentro. E é aí que entra a importância da aprendizagem. Porque o sujeito, impulsionado pela cultura, ele vai aprender e realizar atividades no mundo. E assim ele vai se desenvolver. E por isso a escola é tão importante. Porque a escola, a instrução escolar, a alfabetização, elas são veículos sócio-históricos que impulsionam o indivíduo para esses estágios mais avançados do pensamento. Então, com esse processo de alfabetização, de ida para a escola, o pensamento ele vai transicionando do prático para o abstrato. E essa transição ela é bem radical mesmo. O indivíduo que é alfabetizado, ele vai conseguir abstrair, analisar, categorizar e definir conceitos, focando as características essenciais desses conceitos. E, em contrapartida, os indivíduos que não estão escolarizados, eles costumam agrupar os objetos com base em esquemas visuais e imediatos e as relações que eles têm no dia a dia, com as suas relações funcionais e práticas mesmo. E a escola ela vai introduzir ao indivíduo ao sistema de conceitos científicos, e isso vai fazer com que a pessoa consiga adquirir um corpo de informações sistematizadas e consiga entender uma relação mais estreita, mais clara entre os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. E isso vai transformar radicalmente a atividade mental e como as pessoas elas vão solucionar os problemas. E aí, ao ler literatura e a entrar em contato com tudo isso, os estudantes eles conseguem
ter um pensamento discursivo e escrever e discutir de formas diferentes. Então, por exemplo, no meu caso, nessa foto aí, eu tava mais ou menos com 5, 6 anos. E foi a época que eu tava sendo alfabetizada. E a diferença principal que eu consigo perceber depois que eu fui alfabetizada, depois que eu entrei na escola, foi que eu passei a operar no mundo de uma forma muito mais orientada por conceitos científicos. Um exemplo disso foi quando eu comecei a aprender sobre os animais. E aí, muitas vezes, eu tive uma fase que eu gostava muito de animais marinhos. E aí, muitas vezes, perguntavam pra mim qual era meu animal preferido. E eu dizia que golfinho era meu peixe preferido. Que era meu animal preferido, que era meu peixe preferido. Só que aí eu aprendi na escola que golfinhos não são peixes. E aí eu parei de falar isso. E aí eu falava que, antes de falar, não, golfinho é meu peixe preferido, eu falava, não, golfinhos são animais marinhos, que são mamíferos. E com mais estudo, né, eu passei a não gostar de golfinhos, porque eles não são animais muito amigáveis. E aí eu deixei de gostar deles e comecei a gostar de peixes cartilaginosos, principalmente de arraias, que são animais muito pacifistas, principalmente um tipo de arraia específico que se chama jamanta. Então, ao invés de falar, eu gosto de golfinhos, eu falo, eu gosto de arraias, peixes cartilaginosos. E outra questão também é que as flores, quando eu comecei a aprender na escola sobre as flores e as plantas, eu ficava falando assim, poxa, essa planta, ela tem um sistema reprodutor masculino, essa planta tem um sistema reprodutor feminino. Sendo que antes, né, de eu conhecer essas coisas, de eu entrar em contato com tudo isso, a minha principal discussão sobre as plantas e as flores era sobre perfume. Então eu falava, nossa, essa planta daria um perfume cheiroso, né? E isso é uma definição mais cotidiana, né? Porque o perfume, ele tem falando assim, perfume de rosas, perfume de lavanda. Então eu pensava muito mais no que era cotidiano e não em questões científicas, das classificações das plantas, enfim. E a ciência, pra mim, né, foi uma virada de chave muito grande, porque eu sempre tive muito interesse nas estrelas, e aí a minha relação com as estrelas era uma relação muito mística antes de eu entrar na escola, né? No caso, nem entrar na escola, é mais alfabetização, porque eu entrei na escola com 1 ano de idade. E eu ficava indagando e tentando dar sentido àquelas estrelas, e às vezes falavam assim, fulano virou estrelinha. Então às vezes eu pensava, será que são almas ali dentro? Tem muito a ver com o que eu ouvia no dia a dia, né? Eu tentava entender através do que as pessoas falavam no dia a dia sobre as estrelas. Que elas iluminam a noite, que elas estão olhando a gente, que elas são pontinhos cintilantes. Era só esse o conhecimento que eu tinha. Mas aí, quando eu entrei na escola, eu descobri, né, que as estrelas são bolas de gás no espaço, eu descobri sobre planetas. E aí, quando eu olhava pro céu, eu não pensava mais que eram pontinhos cintilantes que iluminam a noite apenas no seu conteúdo mais prático. Eu pensava nos planetas que podiam existir, nas galáxias, em todas as coisas que eu tinha visto na escola, que eu tinha aprendido. E outra indagação científica que eu tinha antes de entrar na escola era por que a gente não saía voando, por que a gente não estava sempre voando. E eu lembro de eu ficar criando um monte de ideia maluca na minha cabeça, tentando criar, né? Mas aí quando eu descobri, por exemplo, que era gravidade, eu comecei a usar isso pro meu dia a dia. Então tem até uma cena um pouco engraçada de quando eu era criança, eu caí e me estaboquei toda no chão. Aí eu falei assim, eu odeio essa lei da gravidade. Porque ao ser alfabetizada, ao entrar na escola, isso mudou a forma que eu me relacionava, né? Eu comecei a pensar o mundo através de leis da física também, né? Da gravidade, enfim. E eu amava, né, esse conhecimento categorial, abstrato, científico. Era algo que eu gostava muito, e eu gostei muito de aprender todas essas coisas. E a minha relação com o mundo estava muito pautada nisso. Eu era o tipo de criança que andava com aqueles livrinhos, assim, almanaque de animais, debaixo do braço, assim, pra, tipo assim, ver um passarinho e aí dizer, esse é tal passarinho, essa aqui é tal árvore que tem tal fruta. Inclusive, eu achava que sementes eram frutas, só que eram frutas que não se comiam. Eu aprendi na escola que sementes não eram frutas, que faziam, enfim, parte da questão da reprodução das plantas. E também a questão dos cachorros, das raças dos cachorros, eu também adorava. Eu tinha um livro que falava das raças dos cachorros, e aí eu ficava na rua, assim, passava um cachorro, eu dizia qual era a raça. Então a gente pode ver quão aprender a ler e ir à escola mudou a forma de que uma pessoa, no caso eu, se relacionava com o mundo à sua volta. E falando do desenho, nessa foto aqui, eu inclusive estava logo antes de uma apresentação da escola, que eu me lembro, bem na época mesmo que eu estava sendo alfabetizada, e o desenho ficou assim.
E com isso eu encerro o meu último vídeo sobre momentos do meu desenvolvimento para o meu portfólio com base no que foi aprendido na matéria de PDC. Na descrição também tem as referências, e é isso. Lembrando que minha síntese sobre minha concepção do desenvolvimento está na aba da comunidade. Qualquer dúvida pode falar comigo. E é isso. Obrigada por assistir.